Fala, meus amigos, tudo bem? Hoje vou gravar aqui mais um vídeo para vocês. Semana passada eu gravei um vídeo falando sobre a crise, sobre essa crise aí que a gente vai... Na verdade é uma crise que a gente vai ter ainda, mas é um momento já difícil, decorrente dessa quarentena, então muitas pessoas estão sem trabalhar e isso afeta também nós que somos professores de educação física e trabalhamos como personal, por exemplo, visto que as academias estão fechadas. No vídeo passado eu falei que não era nem atitudes em relação ao que a gente pode fazer durante a crise, é o que a gente poderia ter feito antes. Então eu disse para vocês que seja você um CNPJ ou seja você um CPF, você tem que ter 3 meses, no mínimo, guardado de emergência. Ou seja, você tem que fazer uma poupança, porque pode vir a acontecer a situação que aconteceu agora. Pode ser que não seja, por exemplo, uma pandemia, mas pode ser que você sofra algum acidente, por exemplo, que você tem que ficar sem trabalhar. Então é importante que você tenha essa caixa de 3 meses. Então se você, por exemplo, tem gasto de 2.000, eu dei um exemplo, você tem que ter uma caixa de 6.000, para se segurar pelo menos 3 meses. Esse seria o ideal. E aí quando chega nesse período às vezes de crise, dessa pandemia que está acontecendo, você tem uma segurança por pelo menos 3 meses para se reorganizar, tá? Esperar essa fase passar. Outra coisa que o personal também tem que pensar, e geralmente ele erra muito nisso, é porque ele não pode depender de uma única fonte de renda. O que seria isso? Léo, então quer dizer que eu tenho que trabalhar como personal, como professor de educação física e tenho que trabalhar também em outra área? Não. Dentro da educação física, você também tem diferentes leques, diferentes possibilidades. Então, por exemplo, vou falar do meu caso, para mostrar para vocês como é que a gente abre. Então, você trabalha, sou professor de educação física, também sou fisioterapeuta, Vou botar aqui dentro da educação física para ficar mais claro para a gente. Então, educação física, eu trabalho como personal, eu dou aula, um curso, eu tenho um livro, eu tenho curso online, trabalho com consultoria. Então só daqui você vê que dentro de uma área a gente abre os leques, a gente abre as possibilidades. Então eu tenho os meus alunos de personal, eu dou aula em curso no final de semana, eu vendo os meus livros, eu tenho meus cursos online, eu tenho as minhas consultorias. Então, por exemplo, se isso aqui por algum motivo dá errado, eu continuo com as outras fontes de renda. Se isso daqui, por exemplo, dá errado, eu continuo com outras fontes de renda. É muito difícil chegar também e você ter um corte de todas essas possibilidades de uma vez só. Então, se você amplia a sua área de atuação, se você amplia as suas fontes de renda, você diminui o risco de você sofrer com essas crises e com essa pandemia que a gente está tendo agora. Então, a ideia desse segundo vídeo que eu estou fazendo para vocês é vocês pensarem em começar a aumentar as possibilidades de vocês e aumentar o número de fontes de renda. Então, não depender somente de uma fonte de renda. Ter por 3, 4 fontes diferentes. Isso até você pode aumentar, isso não existe um teto para isso. Você pode aumentar aí o número de fontes que você pode ter. E se você quiser, você pode até ter fontes de renda também em outra área. Não tem restrição em relação a isso. Léo, só quero trabalhar com educação física. Procure dentro da educação física possibilidades para você aumentar as suas fontes de renda, para você ramificar o seu trabalho. Eu também, por exemplo, eu sou formado em fisioterapia. Então eu também tenho meus atendimentos. Então é mais uma fonte aqui que eu tenho. Então você vê que a gente vai ramificando, a gente vai aumentando as possibilidades. A gente vai aumentando as nossas entradas. E aí, quando você tem várias entradas, o risco de você ser pego e tomar uma rasteira, como grande parte das pessoas tomou agora, é menor, porque você tem mais possibilidades, então você ganha dinheiro de diferentes formas ali, tá bom? Então o que eu deixo para vocês nesse vídeo aqui é pensar em aumentar o número de fontes de entrada que você tem, aumentar as suas fontes de renda. Então pega a área que você trabalha e faça as ramificações. Se
você trabalha em educação física, pô, vai dar aula de personal, consultoria, curso online, escrever um livro, um e-book, enfim, você tem que aumentar essas suas possibilidades, beleza? No outro vídeo eu falei sobre como que a gente se prepara para isso, né? Então, como eu disse, vocês têm que fazer uma reserva aí de 3 meses para passar por esse período, tá? Porque isso pode acontecer, como aconteceu, e tinha muitas pessoas que não estavam preparadas para esse momento.